Eu pretendia começar o ano nesse canal fazendo um vídeo de desabafo, falando sobre a situação que o canal se encontrava e também sobre o futuro dele. E principalmente conversar sobre um tema que eu acho muito importante, mas que eu não vejo quase ninguém falando, que no caso seria sinceridade. Sim, sinceridade e insegurança. Eu acabei deixando esse vídeo de lado porque recentemente eu assisti Sonic 3 e eu acho que esse filme é o exemplo perfeito do que eu queria conversar com vocês, para vocês verem como inspirações surgem dos lugares mais inusitados, né? Eu confesso que eu nunca fui muito fã de Sonic, eu sempre preferi muito mais os jogos do Mario, porque esses são os jogos que eu mais joguei em toda a minha vida, e eu sempre achei o Mario muito mais simpático e também muito mais divertido que o concorrente azul dele. Mas eu já tive sim a minha fase de fã do Sonic, lá por volta de 2015, eu gostava muito do desenho do Sonic Boom que passava na Cartoon Network, junto com o próprio jogo do Sonic Boom do Nintendo Wii U, e deve ter sido o jogo do Sonic que eu mais joguei, junto com o Fangame em Flash, que eu gostava de jogar nas aulas de informática, que eu lembro que eu até decorei códigos que desbloqueavam o Shadow e a Amy Rose, para poder jogar com os dois. E falando em Shadow, ele era facilmente meu personagem favorito, porque ele era muito irado, maneiro, radical. O Sonic era para as crianças. Já o Shadow era para as crianças do rock. Ele tinha armas iradas, ele tinha uma motoca muito maneira, que ele nem precisava usar porque ele já é veloz, mas mesmo assim ele tinha uma moto para mostrar o quão hardcore ele é. Eu desenho desde que eu me entendo por gente, mas eu só comecei a me esforçar para fazer desenhos iguais aos das imagens do Google, para desenhar o Shadow e mostrar para os meus coleguinhas de escola o quão irado e maneiro ele é. O Shadow para mim é um ótimo exemplo de amadurecimento orgânico, de gostos que todo mundo passa. Quando tu é criança, tu gosta do Sonic porque ele é divertido, colorido e legal, mas quando tu é um pré-adolescente, tu gosta do Shadow porque ele é dark, nu metal, emo, edge, anda de moto e usa armas. E eu genuinamente acho isso muito saudável e também natural, porque faz parte tu gostar do edge, no metal, e não tem nenhum problema nisso. Não é, por exemplo, quando tu é criança e tu gosta do Superman e do Batman porque o Superman é poderoso e o Batman é simplesmente o Batman, mas aí quando tu vira um adolescente tu gosta do Homem-Aranha porque ele faz piada e é um adolescente chato que nem tu, que não pode ser sincero e tem que falar tudo com uma dose de sarcasmo e cinismo, que nem um personagem de Rick e Morty que fala alguma coisa muito inteligentinha de braço cruzado e olhando pra baixo. Eu nem sei se esse exemplo existe, eu só falei a primeira coisa que me veio em mente. O ponto é que eu sinto falta de personagens como Shadow. E com personagens como Shadow, eu não tô dizendo que eu quero que todo personagem seja do nu metal, edge e das trevas sombrias, mas sim personagens sinceros, sim, sinceridade. Isso é algo que eu venho sentindo muita falta, porque em praticamente toda a produção ocidental, nenhum personagem pode falar minimamente sério por menos de um minuto, sem depois ter que ter uma piadinha autodestrutiva, porque por algum motivo falar sério é cringe. E quem me dera se isso fosse só em filme de boneco. Parece que toda a produção ocidental tem que ser mergulhada em uma dose de cinismo e sarcasmo, porque aparentemente eles não querem que o público os leve a sério, por algum tipo de insegurança do público. E infelizmente isso não fica só no mundo do entretenimento. Um comportamento que eu vejo que é muito recorrente na minha geração é essa dificuldade de falar minimamente sério e de se expressar com o mínimo de sinceridade. Sempre tem que ter um kkkkkkkk no final da frase. Ele sempre tem que começar toda a frase com não ironicamente. E meu Deus do céu, como que eu odeio essa frase. Não tem frase que eu mais odeio nesse mundo do que não ironicamente. É uma insegurança disfarçada de vício linguístico e sempre é o take mais comum que ninguém falaria de forma irônica, que vem seguido dessa frase maldita. Tu não precisa ter medo de falar sério, cara. Tu não precisa ter medo. E é justamente aí que eu chego nos filmes do Sonic, que são filmes que eu acho muito divertidos e eu não tenho muito mais o que dizer sobre eles. Eu gosto desses filmes, mas também não morro de amores por eles. E eu não vou mentir que esses filmes também sofrem um pouquinho daquilo que eu falei de produções que tem que expressar uma certa ironia por algum motivo que eu não entendo, mas que apesar disso, esses filmes me transparecem uma sinceridade genuína, que é o que me faz gostar deles. Tipo, esse é um filme de 2020, estrelando James Marsden com seu amigo pet antropomórfico de CGI, vivendo altas aventuras pelo sul dos Estados Unidos. E esse tipo de filme já estava batido há muito tempo, mas mesmo assim, em 2020, eles tiveram a cara e a coragem de lançar esse filme e não tem a menor vergonha de ser um filme que muitos logo de cara o julgariam como datado antes mesmo dele ser concebido. Então eu admiro essa sinceridade que esses filmes sempre tiveram e esse é o principal motivo de eu gostar desses filmes. Mas antes de eu seguir falando sobre o terceiro filme, eu queria agradecer a vocês. Sim,
Eu sei que eu tô sumindo aqui há uns 3 meses e eu raramente apareço na aba comunidade para dar algum aviso. Apesar de que no Young Newton eu tava postando muito vídeo e somando o Newt com o Young Newton, 2024 foi o ano que eu mais postei vídeo. E apesar dos vídeos terem ido muito mal, terem pegado muita pouca visualização, o vídeo de Divertidamente sofreu muito para pegar 1000 views. E apesar desses vídeos terem tido mau desempenho, 2024 foi o ano que eu mais gostei de fazer vídeo. E eu pretendo fazer ainda mais em 2025, então de verdade, muito obrigado para quem ainda tá aí acompanhando o canal, apesar da baixa frequência, e eu de verdade sou muito grato, apesar desse canal estar em baixa, eu ainda assim vou continuar postando vídeo aqui, porque eu gosto, né? E eu também acho que isso abre espaço para eu ser um pouco mais criativo nesses vídeos. Até porque uma coisa que eu aprendi com o Young Newton em 2024 é que eu não sinto nenhum cansaço quando os meus vídeos realmente envolvem criatividade e que eu posso ir muito além do básico. Então, apesar de eu gostar desse fundo roxo, eu sinto que ele já deu o que tinha que ter dado e que eu posso fazer muito mais do que isso. E já que eu tô falando de criatividade, eu trouxe algo muito interessante para esse vídeo. Uma caixa de Lego. Sim, Lego. Eu confesso que eu sou muito fã de Lego e eu sou um grande colecionador desses brinquedos, apesar de eu nunca ter falado isso. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual eu nunca fiz um vídeo sobre Uma Aventura Lego, porque eu sempre quis fazer um vídeo sobre esse filme, só que com modelos 3D de peças de Lego, igual é no filme Uma Aventura Lego. Só que também, como eu sou um preguiçoso desgraçado, eu nunca nem me dei sequer o trabalho de aprender isso. E para esse vídeo não podia trazer outro conjunto além de um Lego do Sonic, que é uma linha recente que a Lego lançou. E eu não vou mentir que por um bom tempo eu parei de colecionar essas coisas, porque eu sinto que a qualidade desses produtos caíram bastante com o passar dos anos, mas que quando essa linha saiu, ela genuinamente me levantou um grande interesse de voltar a colecionar esses blocos de montar, porque eu sou muito fã deles. Inclusive, falando em Uma Aventura Lego, vocês já devem ter visto algum canal metido em ensaísta falando sobre como esse filme é genial e como ele é uma obra-prima, cheia de temas complexos e pipipipopopó. E de fato esse filme realmente é muito bom, muito bonito e também com mensagens bonitas. Só que para quem, assim como eu, colecionava Lego, esse filme sempre bateu completamente diferente, porque, como vocês podem ver aí pelo vídeo da montagem, todo o conjunto de Lego vem com esse livro de instruções que te ajudam a montar o conjunto. E esses livros são uma parte muito importante da trama de Uma Aventura Lego, porque o ponto desse filme é ser justamente um filme sobre um cara que não consegue fazer nada sem instruções e livros de regras, assim como esse aí que eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Só que depois, quando ele conclui o arco dele, ele aprende a ser um mestre construtor e pode construir qualquer coisa sem depender de um manual de instrução. O que também é meio contraditório, porque esse filme gerou toda uma linha de brinquedos que, adivinha, esses brinquedos têm manuais de instrução, o que é meio que justamente o contrário da proposta desse filme. E isso não é um problema de jeito nenhum, tá? Esses brinquedos realmente são complexos e tem que ter manuais de instruções, apesar de eu sempre ter achado isso muito cômico. E pra mim e pra qualquer colecionador de Lego, essa sempre foi a principal mensagem do filme, mesmo que só uma parte nichada do público que realmente se importa com esses conjuntos de peças pra montar realmente tenha prestado atenção nisso. E sim, antes que perguntem, esse é um conjunto de Lego do Sonic, que nem vem com o Sonic, e sim com a Amy Rose e também o Knuckles, que me deixou bastante feliz. Inclusive, como esse é um vídeo sobre o Sonic 3, eu queria ter comprado esse daí do Shadow de moto, porque ia combinar bastante com o vídeo. Mas esse conjunto vem só com um boneco e com bem menos peça do que esse que eu tô montando. E os dois conjuntos custam praticamente o mesmo preço, com exceção de que esse que eu tô montando aí saiu bem mais barato, então valeu bem mais a pena, apesar de que eu ainda quero muito o boneco do Shadow, e eu ainda vou dar um jeito de arrumar esse boneco por um preço bom. Mas voltando ao filme, cara, que filme bom! Com certeza é o melhor da trilogia e também o mais divertido, o mais épico e também o mais sincero. Esse filme não cai em nenhum cinismo ou sarcasmo e não tem a menor vergonha de ser um filme do Sonic e de seus amigos lutando contra essa versão sombria do mal. E falando no Shadow, eu tinha muito medo desse filme tentar, entre muitas aspas, modernizar o personagem, porque ele é demais, e transformar ele no Shadow bonzinho, que faz piada e não se leva a sério. E que bom que isso não aconteceu. A produção desse filme não tem a menor vergonha de fazer o Shadow desse filme ser o Shadow. Ele anda na chuva, ele usa arma, ele anda de moto, tem monólogos existencialistas sobre como ele fracassou em proteger a Maria, tem plano de vingança para fazer todos os que fizeram sofrer pagarem por isso. E isso é ótimo, seria muito fácil eles caírem na armadilha de tentar modernizar o personagem,
como fazem com qualquer personagem que tem o mínimo de personalidade e apelo. E ele abraça tudo que faz o Shadow ser um personagem incrível. E apesar de todo no metal e de todas as paradas Eds do Shadow, apesar de tudo isso, esse ainda assim é um filme extremamente bobo e infantil, mas que de forma alguma zomba do intelecto das crianças que vão crescer vendo esse filme. É muito engraçado, é muito divertido, muito bobo, mas que ainda assim tem espaço para conflitos e dramas sinceros dos personagens. A trama do Jim Carrey é extremamente divertida e consiste basicamente no Jim Carrey fazendo coisas de Jim Carrey enquanto ele interage com outro Jim Carrey, mas aí quando tu vai para a trama do Sonic e do Shadow é basicamente isso aí. E falando no Jim Carrey, ele é facilmente a minha parte favorita de todos esses filmes. Se eu falasse pra mim mesmo de 2018 que uma das melhores escalações de todos os tempos seria o Jim Carrey interpretando o vilão mais icônico do Sonic, eu com certeza não acreditaria nisso. E eu de verdade fico muito feliz que o Jim Carrey conseguiu se encontrar nesses filmes depois de ter se consolidado como uma magricela de plástico que sabe fazer caras e bocas. Depois quebrou essa imagem ao fazer só obra-prima, o que não durou muito porque ele se envolveu em umas produções bem duvidosas, o que também não durou muito porque ele se encontrou fazendo o Robotnik e ele tá simplesmente ótimo nesse papel. Ele tem todos os maneirismos de um vilão excêntrico como o Robotnik e o Jim Carrey domina esses maneirismos de maneira muito orgânica e divertida. E também abre espaço para várias adições, como por exemplo a Agente Rocha, que é uma das melhores adições desses filmes e que com certeza devia ser adicionado em um jogo pelo simples fato de que ele é o melhor personagem já feito. O Agente Rocha com certeza devia aparecer em um jogo. E enfim, o Jim Carrey como Robotnik é simplesmente incrível, porque além de carismático e engraçado, esse é um personagem extremamente sincero. Sinceridade. Eu já falei que essa é uma das qualidades que eu mais sinto falta e tem vários motivos para isso. A minha geração, no caso a geração Z, cresceu assistindo majoritariamente produções ocidentais escritas e dirigidas por millennials que meio que colocavam todas as suas frustrações e inseguranças nessas produções, mas nunca trabalhando isso de forma sincera, e sim em forma de humor e sarcasmo. E apesar de eu gostar de muitas dessas produções, todo esse cinismo e falta de sinceridade foi algo muito destrutivo, parando para pensar agora. A nossa geração meio que cresceu assistindo histórias muito extremas no que diz respeito a temas, ou era algo completamente cínico e sem o menor pingo de sinceridade, tipo um filme médio do MCU. Isso sem contar toda a cultura da internet, que é o sintoma ainda maior de tudo isso que eu falei. Você vê várias pessoas que simplesmente fingem não gostar de algo, de algum filme, de algum desenho, pelo simples fato de que seu youtuber favorito de filme falou mal daquilo, e tu pode ser zoado pelo simples fato de que tu gosta de tal produção. Mas tu não precisa ter vergonha disso, cara. Tu não precisa ter a menor vergonha em ser sincero. Não é a nota de um site agregador de notas que deve ditar o seu gosto, nem o seu youtuber favorito de cinema, e sim você ser você mesmo. Não precisa ter essa insegurança em ser sincero, porque como eu já disse, sinceridade é uma das qualidades que eu acho mais bonitas e que eu de verdade sinto muita falta. Esse não é um vídeo sobre Sonic 3. Procurem ser mais sinceros, e se um dia vocês escreverem alguma história, também não tenham vergonha de expressar os temas dessa história de maneira genuinamente sincera. Essa é uma qualidade muito bonita. E enfim é isso, eu de verdade espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere compartilhar porque ajuda bastante. E também eu queria agradecer aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Snowing e ao Toxic. Grande ajuda para esse projeto. E eu acho que eu vou estar desativando essa opção nos próximos dias, porque eu sinto que eu fracassei em manter esse projeto ativo. Mas de verdade, vocês ajudaram bastante esse projeto ao longo desses meses. Também se inscreve lá no Young Newton, porque ao contrário daqui, eu tenho bastante frequência por lá. E eu sempre estou postando vídeo no Young Newton. Então se inscreve lá se você quer ver um conteúdo mais diverso. E também não quer ficar esperando um mês para ter vídeo, que nem é nesse canal. E no mais é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Eu acho. Até mais!